Tanto as sandálias como os sapatos são largamente mencionados na Bíblia. Êxodo 3:5, Atos 7:33, Ruth 4:7, 8, 9. Quando Jesus enviou os 70 para pregar, disse-lhe para que não levasse muito pertence, já que teriam que deslocar com agilidade. Carregar um par de sapato a mais só serviria para estorvá-los. O uso de sandálias, naturalmente, trouxe consigo a prática do lava-pés. Abraão ofereceu a prestação desse serviço a Deus quando este apareceu em sua tenda. No caso da mulher que lavou os pés de Jesus na casa do fariseu, por exemplo, parece que seu principal objetivo era prestar uma homenagem a Deus. Quando Abigail se dispôs a fazer o mesmo por Davi, talvez seu gesto visasse ambas as finalidades, mesmo dando com as viúvas da igreja primitiva, 1 Timóteo 5:10. E quando Jesus lavou os pés dos discípulos, estava dando uma lição de humildade e respeito, embora eles de fato estivessem com os pés sujos. Os tecidos na confecção de roupa eram dois tipos principais, animal e vegetal. O do reino animal era tecidos feitos de lã de carneiro e de pele de cabra. Utilizavam-se também outros tipos de couro e de pelos de camelo. A seda também era uma conhecida como uma importada do Extremo Oriente. Tinha um pouco de preço elevado e só os mais ricos podiam adquiri-lo. As mulheres também usavam 5 peças de vestuário como os homens. E apesar de diferença entre as vestes masculinas e femininas serem feitas muito pequenas, elas existiam de fato. Moisés proibiu o uso de roupa do sexo oposto, Deuteronômio 22:5. Entre os têxteis, os mais utilizados eram o linho. Só após o exílio babilônico foi que o algodão começou a chegar em Israel, mas em pequenas quantidades. Eles podiam usar roupas coloridas, pois já conheciam o fabrico de muitas tinturas. O carmim, por exemplo, era extraído de insetos. O rosa de romãs, o amarelo de açafrão, para citar apenas algum. A produção de tecidos tingidos se desenvolveu bastante, tornando-se uma grande indústria. Os arqueólogos têm encontrado grandes coleções de tôneis que comprovam este fato. Na maior parte dos casos, eles tingiam primeiro os fios, que depois eram tecidos. Lídia, uma mulher que morava em Filipos e foi uma das primeiras pessoas que se converteram a Cristo, era vendedora de roupas de púrpura. O nome dela significava mulher da cidade de Lídia. Essa região era notável por sua produção de tinta roxa extraída de um molusco muito encontrado nas imediações do Mediterrâneo. Alguns tintureiros costumavam pendurar fios de linha nas orelhas para se identificar azul ou vermelho numa orelha, ou talvez verde e branco na outra. Outra pessoa muito conhecida no cristianismo primitivo pela confecção de roupa foi Dorcas. Era muito habilidosa no trabalho de tear e usou seu talento para fazer roupas para os pobres, perfumes e incenso. Numa terra quente como Israel, com reduzido suprimento de água, muitas vezes o perfume tomava o lugar de um bom banho. Assim, após um dia de trabalho cansativo, as pessoas passavam apenas o desodorante líquido no corpo. Contudo, os perfumes e cremes não serviram apenas para amenizar os odores do corpo. Também eram empregados para amaciar a pele, que naquele clima quente e seco, muitas vezes ressequida e rachada, tanto o homem quanto mulheres eram cuidadosos com seu bem-estar de saúde física e aparência, e por isso faziam uso de óleos e perfumes, como diz as Escrituras, alegra o coração. Provérbios 27:9. Na época de Cristo, os judeus já utilizavam incenso como perfumador de ambiente. Era muito comum eles queimarem incenso dentro de casa. Algumas mulheres, quando iam sair de casa, se preparavam para receber uma visita. O incenso, elas passavam óleo na pele e depois iam sentar-se perto do incensário por alguns instantes. O incenso e a mirra era tão precioso que as pessoas os consideravam oferendas dignas a serem dadas a Deus. O incenso era um ingrediente que entrava na composição dos perfumes do tabernáculo. Êxodo 30, 34 e 38. Era usado também na oferta de manjares. Levítico 2, 15 e 16. E tanto o incenso quanto a mirra estão entre os perfumes citados nas cenas românticas de Cantares. Quando lemos esses trechos, quase podemos sentir as agradáveis fragrâncias ali citadas. Mas esses perfumes são mencionados também em situações menos dignas. A prostituta descrita em Provérbios diz que perfumou sua cama com mirra, aloés e cinamomo. Nicodemos utilizou um composto de mirra e aloés para embalsamar o corpo de Jesus Cristo.
Um dos relatos mais notáveis do uso de um perfume na Bíblia foi o gesto de Maria em Betânia. O bálsamo de nardo era um dos perfumes mais caros da época, pois era fabricado a partir de uma planta de flores rosada, cultivada no norte da Índia e talvez do Himalaia. O aloés era um dos perfumes extraídos de flores e de outras plantas. Era tirado de uma planta da família do lírio. Como se usava muito perfume, ungüentos e outros comércios no tempos bíblicos, a produção deles era feita de larga escala. Em escavações realizadas numa localidade de nome Ugarite, descobriram-se cerca de 1000 vasilhas cheias de perfume. Ungüentos. Quando alguém recebia uma visita em casa, era costume o anfitrião ungir a cabeça do convidado com óleo, e o perfume pingava nas roupas da pessoa. O tipo mais comum de unguento era o da azeitona, mas havia muitos outros, como dois que já citamos, incenso e o de mirra. As pessoas que viviam do comércio dessa substância procuravam manter segredo a formulação da fábrica. Os cosméticos. Praticamente todos os tipos de cosméticos que temos hoje já existiam na antiguidade. É verdade que os gentios eram apreciadores de cosméticos que os israelitas, mas foram também muitos deles. A rainha Jezabel, por exemplo, se pintava segundo o estilo das mulheres fenícias. Por causa dela, essa prática talvez tenha sido muito pouco rejeitada. Segundo Reis 9:30, o profeta Jeremias e Ezequiel falavam de cosmético de forma um tanto depreciativa. Ezequiel 23:40 e Jeremias 4:30. Joias. Parece que na época em que Paulo estava escrevendo a carta, os crentes não estavam muito certos ainda de como as mulheres deveriam se ataviar. Naquela época eles costumavam enfeitar os cabelos com travessas e grampo. Alguns tempos desses adereços chegavam a ser bastante elaborados, com pequenas figuras em relevo e outras até de ouro. 1 Pedro 3:3. Uma joia muito apreciada era o brinco, usada por quase todas as mulheres e até por alguns homens. Gênesis 35:4 e Juízes 8:24. Na maioria dos casos, eles eram considerados como objetivo decorativo, mas havia também quem cresce que possuíam poderes mágicos para a proteção de quem os usava. Alguns judeus perfuravam a orelha, por isso, embora proibido pela lei. Os brincos de nariz eram muito apreciados por mulheres de outras nações, mas a judia, de modo geral, não fazia uso deles. Contudo, existem citações na Bíblia de mulheres que usaram esse tipo de brinco. Gênesis 24:47 e Isaías 3:21. É provável que os pendentes que o servo de Abraão deu a Rebeca fosse uma dessas joias. Outra joia que fosse bem comum eram as argolas para os tornozelos. É possível que o fato de muitos pagãos atribuírem joia a poderes sobrenaturais, considerando uma espécie de amuleto, tenha influenciado judeus e cristãos para rejeitarem esse tipo de ornamentos. Muitos judeus gostavam de se enfeitar com diversas correntinhas, colares, pulseiras. Nos dias de Cristo, o uso de anéis também era uma indicação de riqueza. Tiago 2:2. Outra joia valiosa para o povo da antiguidade era o colar, e é disso que vem a importância da palavra dracma perdida. As mulheres judias tinham o costume de guardar 10 dessas moedas para confeccionar um colar para o seu casamento. No caso da história, é possível que a mulher tivesse perdido justamente uma das dracmas de seu colar. Daí a sua preocupação para dar busca pela casa e procurá-la da moeda perdida. Os judeus do primeiro século eram cuidadosos com a aparência e lançavam a mão de todos os recursos possíveis para ter uma boa apresentação. Utilizava espelhos de metal e de vidro que existiam em grande abundância. Os de metal talvez não oferecessem uma imagem muito nítida, mas já servia de alguma coisa. Tanto as mulheres quanto os homens usavam braceletes. Mais ricos naturalmente preferiam pulseiras de ouro. Alguns braceletes nada mais era do que uma espécie de argola que se enfiava à mão. Mas havia também os que tinham uma junção pela qual se abria para ser colocados ou retirados do pulso. Esses eram providos de um pouco de pino que uma das pontas deles. Diz a Bíblia que Saul usava braceletes em 2 Samuel 1:10.